Pois é, você tá vendo um vídeo por dia aí, né? Você tá tranquilo. E você tá achando um absurdo, eu sei. E eu, cara, que tô fazendo uma maratona pra gravar isso aqui. Resolvi tirar uma tarde aqui e gravar um atrás do outro, mano. Você vê que eu tô até com a mesma camiseta, quer saber? Assim é que vai. E eu não vou correr de resolver isso agora, não. Mas é isso aí, mais um vídeo para ouvir o que que a Andressa Urach tem a dizer. E bora que tem coisa pela frente. Bora, vamos lá, vamos lá. Olha, você tá com pressa? Bastante. Tem os frutos do Espírito Santo? Bastante. Então tenha paciência. O fruto do Espírito Santo não é só paciência. Às vezes a gente É também tem amor. que ir pra cima. Amor é respeitar o próximo. A gente respeita, mas a gente vem aqui pra confrontar. O evangelho é confronto. Vixe, você é um Deus de guerra, eu sou um Deus de salvação, porque eu conheço Jesus. Como que você vai salvar Graça. dessa forma? Graça justifica amor. tudo. Amor é acima de tudo. Tá, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou Peterson, sou pastor. Tem que apertar aqui? Bora? Nossa, pastor, sangue de Jesus tem poder. Ai. Será que É muito engraçado você ver uma mulher como ela clamando o sangue de Jesus por causa de alguém. Muito complicado, né? E ela é um Deus de paz, né? Ok. cai? Será que cai? Será que eu caio? Fez se você... jejum hoje? Será que eu Você caio fez se jejum? você mandar eu cair? Você sabe que tem demônio que só sai com Vamos jejum e ver? oração, né? Hein, vamos ver? Quem cai? Você fez? Olha. Quem expulsou o Espírito Santo? Seria maravilhoso, cara, se um dos caras levantasse a mão para ela, essa mulher ficasse endemoniada. Eu não duvido que ficaria. Seria maravilhoso. Só ter alguém ali com coragem para fazer. Santo, meu amor. Se tu tem Espírito demônio Santo. aí, tu manifesta. Se eu E tenho aí? demônio, manifesta no poder do Espírito E aí? Santo. E aí? Vambora. Tá. Você falou, o pastor, do ladrão né? Você falou do ladrão da cruz e querendo justificar uma salvação. Você sabe por que o ladrão da cruz foi salvo? Porque ele creu. E porque Só. ele teve uma oportunidade Creu. num último momento. Ouviu e creu. Você vai ter. Ouviu Você vai ter e essa creu. oportunidade? Você tá se Ouviu. agarrando Isso é nisso. graça. Graça. Tudo Graça. É Você graça. vai ter essa oportunidade. Vocês são religiosos, Não, vocês estão na lei. Mas vai ficar Ó, fácil. Pastor, Aí fica fácil. Pastor. Tudo é graça, Ó, então pode tudo. Pastor, não existe eu vou céu, falar existe pra você. inferno. Não Todo mundo vai existe, pro céu. existe céu. É isso aí, embate. É para isso que for. É isso aí. O cara tem que interromper ela e falar, porque ela fica com esse papinho todo, ela é sedutora, e eu não digo só isso por causa do decote dela. Ela é sedutora porque ela fala como só se ela tivesse o lugar dela para falar, como se ela tivesse vida constante naquilo, como se ela soubesse do que está falando. Aí ela acusa eles de serem doutores da lei e ela não ter tanto conhecimento. Então tem que confrontar, sim. Tem que fazer uma mulher dessa se calar quando o assunto é falar sobre a palavra de Deus, sobre Deus e sobre Cristo, porque ela não conhece. Céu, existe assim? inferno. Eu vi o espírito da morte. Eu Então, vi o espírito da agora vem a morte. minha pergunta. Na O época, seguinte. eu não conhecia Jesus, tá? Eu vi minha alma saindo do corpo, fui Isso. pro julgamento, Agora eu vi te todos os falo. meus pecados e eu não tinha um advogado que era Quando Jesus. você estava lá pra Quando morrer, eu voltei, quando você estava o pra morrer, espírito da você morte prometeu alguma veio coisa me pra Deus? buscar, que eu falaria dele aos quatro Então, cantos você do prometeu, mundo. você E eu tá- estou só está falando. falando, mas estou. não é só falar com a Deus vê o voz, mas a gente tem que coração. usar Deus também vê o coração, tudo ele que não a olha gente as tem. minhas vestes. Ah, Tem Jesus vários não só olha o versículos que o coração. senhor deve saber. Você está Olha, é o seguinte, ó, Deus entregou os homens à disposição das suas mentes, certo? Quem quer viver no erro, Deus entregou as pessoas à própria disposição mental. E essas pessoas vão viver no erro um atrás do outro, achando que estão certas. Não é só ela que vive assim. Tem mais gente. Eu vou trazer muito vídeo pra gente ver isso acontecendo, ó. Inclusive de gente no meio aí do aleluia. Eu estou falando sobre isso. escandalizando o evangelho, você não acha? Que se escandaliza? Como a gente vai Ai. salvar? Como a gente vai querer que as pessoas se pareçam com Jesus com essa imagem? Olha, As eu me pessoas- reconheço Ah. pecadora e estou aqui para falar do Aí amor é fácil, de ó, Jesus. eu sou pecador, Eu não estou para pregar a sou da lei. graça. Você tá aí para tudo é pregar a válido. lei? Não, Você não tá tô para pra pregar a lei? tô Não, pra você tá pregar a você vai ser Bíblia. julgado pela lei. Também, todos nós seremos julgados. Mas segundo Eu a justiça, serei julgada segundo a pela palavra graça. de Deus. Senão fica Eu muito serei vago, muito julgada fácil. pela graça. Sabe o que Eu acontece? serei Você julgada pela graça. foi à igreja, Eu não... serei. Você viu como ela não sabe o que ela fala? Ela está dizendo, eu serei julgada pela graça.
A graça não imputa julgamento em relação à condenação, mas vai haver o tribunal de Cristo, aonde todos nós compareceremos para dar conta daquilo que fizemos. Ela tá perdendo a linha e ela está se vangloriando de ignorância. Esse é o problema. Homens inteligentes foram aí disputar e debater com uma pessoa ignorante. E ela atrai a conversa para o mundo dela, no mundo da ignorância, e ela vai vencê-los assim. Simples. Não conseguiu o que queria lá, e aí se frustrou, e agora Não, está a aqui igreja querendo. que eu fui, infelizmente, eu caí no evangelho errado. Não. Eu acredito que existem algumas igrejas que são realmente de Jesus. Eu só caí no lugar errado. Tá bom. É isso aí, a Igreja Universal é o lugar errado, tá? Desculpa. Nisso ela tá certa. Os caras desesperados pra ver quem fala com ela. Longe do decotão, longe do decotão. Vocês vão machucar a moça. Gente, ó, mas presta atenção. Além de vocês se machucarem, vocês podem machucar ela, podem derrubar o equipamento. Aí não dá, né? Eu sou Alberto, as pessoas me conhecem geralmente como Alberto.trad. E Andressa, toda a sua primeira argumentação está completamente equivocada a partir do momento que você diz que Deus te fez prostituta para poder pregar a palavra. Não, você não ouviu minha resposta, então você não prestou atenção, que eu não falei exatamente isso. Eu falei Está escrito na pauta. aquela. Sim, Deus isso te foi fez uma prostituta. notícia. Isso foi uma notícia e eu estava explicando e você não prestou atenção na minha resposta. A sua Quem que pauta não aguenta, é, a hein? pauta que está sendo debatida É, Deus o que me estava fez na prostituta. imprensa. Perfeito. Sim. Então, As Deus não te pessoas, fez as pessoas prostituta, leem, só que elas não leem o texto, Deus não elas te leem fez só o prostituta, título. Andressa. Não, ele não me fez prostituta. Sim, ele ele te me fez fez, Andressa. ele me fez uma pessoa Sim, que fez você- escolhas erradas, mas para o propósito dele, porque eu acredito que através do meu testemunho eu vou ganhar muitas almas. Eu não sei se tu leu meu livro Morri para Viver, vendeu mais de 1 milhão Sim, de eu cópias, conheço o seu tá? livro. O Deus Naquele sabe 1 milhão de cópias é livro, hein, cara? Eu já escrevi livro, já publiquei livro. Eu vendi uns 500, um pouco mais, talvez. 1 milhão de cópias é muito livro, tá? É best-seller, sim. E quando teve a história dela, sei lá, 10 anos atrás, um pouco mais, eu não acompanhava. Eu soube dela porque ela dormiu com o Cristiano Ronaldo. Foi isso? Foi ela? Acho que foi, né? Foi isso que eu soube. De repente, essa mulher que dormiu com o Cristiano Ronaldo se converteu. Porque ela estava morrendo, fez uma cirurgia lá que deu tudo errado, e aí ela teve uma grande epifania, chegou às caras da morte, e aí Deus visitou e falou com ela, bom, pô, que legal, foi o que eu fiquei sabendo. Que bacana, né, que isso aconteceu. Mas, cara, como ela caiu da graça, velho. Como essa mulher dá nojo, desculpa. momento, bem do mal, eu concordo. hoje em dia, qual é o livro que vende mais de 1 milhão de cópias? Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus, não é minha mão. Harry Não é Potter. minha mão. Mas Isso a é questão obra é, de você Deus, se arrependeu, tá? quais os frutos Não, que você teve disso? os frutos. Você se arrependeu Os verdadeiramente do seu frutos do pecado? Então, por que Espírito você Santo tá é vindo amor. aqui? Eu amo as pessoas. Não, fruto do arrependimento é uma coisa, fruto do Espírito Santo é outra coisa. Você Eu ama as amo pessoas, os então por que gays, que você leva elas eu ao amo- pecado? eu amo- Você faz elas continuarem assim. Não, mas Andressa, eu não se lembra que você faço não é ninguém a pecar. prostituição. Você peca Você se não você é a quer. prostituta. Você Você é peca Andressa. se você quer. Sim, eu sou a Andressa Você pecadora. continua- então por que você Porque continua eu no tenho as pecado? minhas necessidades. Você vai pagar minhas contas? você acha- Você vai me sustentar? E você vai pagar acha- meus boletos? E você Então acha por que que você tu vai vai ser salvo julgar? assim? Por Só que por tu vai dinheiro? Vai trabalhar, filha, vai virar CLT. Você não fez o L? Então vai. Arruma um emprego, cara. julgar? O amor ao dinheiro é a raiz de todos Não, os meu males. amor, é o mas que se eu diz morrer eu as não vou levar Escrituras. nada, mas eu preciso Se você vai morrer, não vai pagar levar nada, então por as que minhas você sacrifica contas. a sua Então por que própria que a alma igreja pra pede o poder dinheiro da conseguir dinheiro? puta, né? A igreja pede dinheiro. da puta. O dízimo, né? Pede o dinheiro, pede o dízimo, aí aceita pra o poder dinheiro trabalhar sujo. Pois é. Você Vamos lá. Ela tá fazendo uma denúncia aí. E eu já vi. Já vi da Universal. Já vi a Universal receber dízimo de travesti que faz programa na Itália. Eu vi. Certo? Por programa de TV. E já soube de outras. Eu abomino isso. A igreja que eu cresci e vivi a minha vida inteira jamais receberia R$ 1 de dinheiro de prostituição. Jamais. Se não souber, chegar uma oferta lá, não tem como saber. Mas se souber, devolve imediatamente. Então, se você vai numa igreja que aceita dinheiro
de prostitutas e travestis e tudo mais, dinheiro de prostituição, sai de lá. Porque se eles aceitam isso, eles aceitam muito mais coisas. Você não E fez eu no trabalho meu voluntário quando você propósito, tava na e eu igreja? no meu propósito de ser profissional do sexo, não posso pensar em querer abrir a minha igreja? Não, porque você tá Não, não. There wars and Jews and everything. Não, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Quer quantos motivos? Não, não pode. Primeiro, porque o líder da igreja deve ser irrepreensível. Pronto. E você não é. Pronto. E acabou. Fim. Esse é um de uma lista imensa de itens. E nesse você já não passa. Acabou. entrando em contradição consigo mesmo. Não, porque a partir do momento eu não que tô você negando Jesus. está negando Jesus a Não, partir do momento que você eu nunca comete seus neguei pecados, Jesus. Você se vangloria disso. Quem você acabou fala de vir Jesus aqui. não nega Jesus. Não Jesus tem... Cristo pregou os 10 mandamentos é ou não pelo pregou? Espírito Pregou ou não Santo. pregou os 10 mandamentos É de o Jesus Cristo? Espírito Santo. Não. Não pregou os 10 Não, mandamentos? foi Então ele chegou lá Moisés, filho. Ali então Jesus não foi pregou Moisés que a lei. escreveu. Jesus botou a lei, mas ele não veio anular a lei. O que é essa Ele palavra trouxe de Deus a que você graça, diz que meu tá amor. pregando? Meu amor, você é O que é essa religioso, palavra? você não conhece a graça. Graça é O que é Jesus. essa palavra, então? Jesus morreu pelos teus pecados. Exatamente. Você é tão O que pecador é? quanto eu. Você tá vendo, mano? Ela só é cínica. Ela não sabe o que ela tá falando. Ela não sabe o tanto que Jesus cita de Moisés. Ela não sabe o tanto que ele ressignifica do Velho Testamento, da lei, inclusive. Ela não sabe que Cristo, ele é a própria lei. Jesus é a palavra de Deus. Ela não sabe isso. Ela não sabe isso. Ela não sabe que Jesus estava em Deus entregando para Moisés as tábuas da lei. Ela não sabe que a epifania de Moisés com a sarça ardente é ele falando com o próprio Cristo. Ela não sabe. Ela não sabe nada. Ela está aí com meia dúzia de argumentos baseados na mesma linha, aonde ela fica simplesmente repetindo como papagaio as mesmas acusações de que vocês são da lei e vocês não conhecem a graça. Por que eu conheço a graça? Porque eu vivo a putaria que eu quero e eu acho que tá tudo bem. É isso. Esse é o argumento dela, cara. Eu não tô dizendo que eu não sou Você pecador, é tô dizendo muito que eu sou santo. pecador como eu. Ok, você o teu tá me pecado julgando. não é maior ou Você tá menor. dizendo que os outros não, estão vindo aqui pra te julgar, todos quem tá me são. julgando é você. São Você tá todos. vindo botar o dedo na minha cara dizendo que eu Você sou tá me pecador. acusando com palavras e eu não estou não tô nessas te leis. acusando. Eu Você não tô tá te pregando acusando. leis Você pra tem que mim entender que O a que eu minha estou graça, a graça que eu conheço O me que eu basta. estou dizendo é, se você ama, você segue as leis. Não. Se você ama, você obedece. Não, eu amo Jesus, não Então precisa você ama obedecer as Jesus, mas leis. você não segue nada que ele Não, fala. E que amor os é esse? meus limites é Cara, Jesus. já pensou o teu filho, diz que te ama, não Se faz na nada minha que você consciência fala. não é pecado, Ah, é você pecado. perdeu a guarda do teu filho, né? Sim, Opa! eu perdi. Se na minha consciência não é pecado, não é pecado. É isso que ela está dizendo. Ela diz que o limite dela é Jesus. E Jesus, ele esteve na companhia de prostitutas e de bêbados e de tudo. Inclusive sempre convidando-os ao arrependimento. Convidando-os a uma mudança de vida. Só que ela diz o seguinte, o Deus dela é ela, o Jesus dela é ela, a graça dela é ela. Quando ela diz, cara, se pra mim, na minha consciência não é pecado, não é pecado. Então, ela diz que ela é pecadora, buscando arrependimento, mas que os pecados dela já foram perdoados e diz que não é pecado, mesmo assim. Eu ia falar incontinência, não faz nem sentido, né? É uma incoerência atrás da outra, essa mulher. Sim, Pois é. E como mas você se sente se seu filho dissesse que te amasse existe e não uma te obedecesse sociedade nada? Não preconceituosa fizesse nada que você que queria. acha que Que amor é esse, hein? Eu sei, eu amo amor ele. falso. Eu amo ele. Só que a lei, infelizmente, é cruel. A culpa dela ser prostituta é a lei. A culpa de ser pecado é a lei. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Miguel do canal Atitude Avançada, me segue lá. Estive aqui inclusive no Redcast no debate contra a Martina, não sei se vocês E vão aí, se lembrar. Prazer, Andressa, tudo bem? Tudo bem? Não vi Tudo o certo. debate da Então, voltando Martina à sua também. premissa, rapaz, eu Não não vi. consegui explicar bem. Né? Esse Você é o disse primeiro ou o segundo? Ainda é o primeiro tema, o primeiro tá. bloco. Então, sobre a sua premissa, ela diz que Deus fez você prostituta Não, para... era uma notícia, eu estava explicando, né? Eu acredito Não, deixa eu assim, só falar, ó. não me interrompa, por gentileza. Tá, te deixo. Deus eu sou fez educada, eu você... tenho domínio próprio. Sim, Deus fez você uma prostituta para você espalhar a palavra dele. Então vamos aqui aos fatos. A verdade é que Deus fez você uma pessoa, uma mulher, antes disso, inicialmente uma criança, uma recém-nascida, que é impossível nesse caso de praticar esse tipo de atividade. Então essa é a prova, demonstração lógica de que Deus, ele não fez você assim. E até uma coisa que você defende, né, que é o livre-arbítrio. Sim. Então é um livre-arbítrio seu E de acho querer que seria ser e de querer
Não, eu também acredito que você vai ser salvo. Eu não entendo muito sobre Bíblia, tô só usando a lógica aqui mesmo da premissa, né? Então, isso já refuta a sua premissa que você estabeleceu inicialmente, que é uma escolha sua de livre-arbítrio, que você já disse mais adiante. Então, Tá, mas vai em quem é que vai me contradição. julgar? Mas É vai em você? contradição. É eles? Eu não acredito que você será julgado. Eu acredito mas- que você está construindo o seu caminho. Se existe um depois e se existe um Deus, quem julga é vocês ou é Deus? Eu acredito que Deus já está numa posição elevada, Jesus, por exemplo, e você se aproxima dele através do que você constrói aqui. Então, Não, você vai colher eu os sou a próprios casa de frutos. Deus, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E, exatamente. O templo do Espírito Santo tá ferrado, então. Ah, Deus pode habitar no corpo da prostituta, sim, e ele vai fazer com que ela se converta, se arrependa dos maus caminhos, se torne uma mulher santa, que viva em santidade, certo? Agora, o que ela fala é tão absurdo, cara, que não tem como, vocês me perdoem, mas não dá. Exatamente, esse é um ponto válido Jesus mora dentro de porque mim. a religião também, ela diz respeito ao nosso Agora não. corpo. Ao que a gente faz aqui. Não é somente a morada espiritual. Ela tem uma função, até você citou uma passagem bíblica, né? Que ela tem uma importância social na realidade. E é por isso que justamente esses pecados ou essas atividades, como entre outras, que todo mundo faz, não é questão disso, né? É, porque não tem Existe uma pecadinho e diferença, pecadão, entende? Sim, existe uma diferença entre o Ela não tá pecado prestando e o atenção pecador. Pecador todos serão. Agora, o Todos nós problema... somos, senão com ninguém seria certeza, salvo. exato. O problema, acima de tudo, no nosso plano terrestre e material que estamos, é o quê? É você querer inverter valores com relação às coisas que comprometem o Mas eu não desenvolvimento estou espiritual. invertendo Não, eu não tô valores. dizendo você, eu estou Existe uma descrevendo. sociedade que criou isso. Não, eu sei, mas eu não estou dizendo que você está Quem fazendo. disse que é eu estou certo fazendo ou uma errado? descrição. A Bíblia você está dizendo a deixa eu Bíblia terminar que de foi falar. escrita por homens, Mas tudo bem, inspirada isso aí. por Deus, Mas deixa eu tem o terminar de falar, por dedinho do gentileza, homem porque ali. você está interrompendo meu raciocínio, Tá, está pulando desculpa. o assunto. É que você está falando muito. É porque você não está deixando eu concluir, eu tenho Tá. que voltar no tema. Então, assim, Tá. eu estou descrevendo como as coisas acontecem nesse caso. Então, nós vamos pecar, porém, nós sabemos que isso é um pecado. E isso tem que continuar sendo estabelecido. Então, mesmo que você continue pecando fazendo a prostituição, a palavra que você vai espalhar é contra ela. Então, é algo que fica um Não, pouco é a contraditório. graça. É a graça que me dá a liberdade de usar o meu livre-arbítrio como Deus me deu. Mas é o pecado. Você Opa, então, você viu como cansa? A graça não te dá a liberdade de você usar o seu livre-arbítrio como Deus te deu. Porque, para começar, o livre-arbítrio é uma questão discutível, certo? Mas a graça não te dá. A graça, eu lembro assim, no meu processo de voltar para a igreja, eu fiquei um tempo afastado, sim, questões eu passei por divórcio e tudo mais, então, e foi bastante complicado. O meu processo de voltar para a igreja se passou quando eu recebi de um pastor me dizendo o seguinte: a graça, ela é a autorização para recomeçar, mas ela não é a licença para fazer de novo. Sacou? O perdão é a autorização para você levantar a sua cabeça e seguir e construir aquilo que foi destruído e se restabelecer enquanto pessoa, enquanto filho de Deus, enquanto ministro do evangelho, não importa. Não importa o quê. Mas não é autorização para você viver nesse ciclo sem fim, como se as coisas não tivessem começo, meio e fim, como se as coisas não tivessem significado, como se as coisas não tivessem peso. Então, estar constantemente na prostituição, perdão, é estar constantemente negando a graça e não fazendo uso dela, mas negando a graça. vai... Sim, mas tudo é pecado. Mas O que você não vai vem da fé ensinar é para as pecado. pessoas. Sim, mas você vai dizer, isso é um pecado, você não deveria fazer isso. Você não deveria se prostituir. Isso é uma Mas as pessoas vão orientação. fazer, mas nós Isso é uma sabemos orientação que não é o jurídica caminho. das leis do que é certo e errado. Agora, no meu Não, é uma orientação divina, nas minhas Andressa. escolhas É orientação espirituais, divina. porque assim, ó, Claro que não, é eu penso orientação na divina. alma, na salvação da alma. Certo. Entende? E qual é a Todo- salvação da qual por caminho exemplo, para a salvação? Já que é para salvar a alma, o corpo que se dane. Né, Andressa? Se eu fizer escolhas erradas aqui, eu colherei o que eu plantar de errado. Então você acabou de confirmar ok? o que eu disse. Mas a minha alma só será salva se eu crer em Jesus. Sim, se você se Porque- arrepender, não somente Não, Crer mas eu me tem a arrependo ver todo com dia. arrependimento. Ateus acreditam Todo em dia eu me Jesus. arrependo. Sim, exatamente. Arrependimento tem a ver Mas com é meu mudança de trabalho. rota. Sim, Andressa, mas o arrependimento é a prova de que a Mas é meu prostituição trabalho. não é uma atividade divina. É isso que eu quero dizer, Não, justo. é. Então tá bom. Vem na próxima, na segunda volta. A segunda Vamos lá. Acabou. Graças a Deus. Esse primeiro tema acabou. E eu não sei o quanto que eu aguento, mas
continuar nisso, porque ouvir essa mulher é dureza demais. Valeu, curte, compartilha, se inscreve, a gente se vê por aí.